Boa noite, por enquanto boa noite, meninas. Boa noite. Tudo bem? Gi? Olha nós aqui. Tô limpando meu olho. Sujo. Eu deveria passar um detergente, né? O Jair sempre fala pra mim, Paula, se passa detergente. Eu fico só no paninho, não limpa, né? Isso aí, tudo ótimo. Tudo ótimo, adoro. Vamos entrando, sejam todos bem-vindos. Mandando aviãozinho para a família, para os amigos. Hoje o nosso evangelho vai ser aqueles tapa na orelha, né? Aquelas lapadas. Vai ser hoje. Meninas, meninos, pegando água para fluidificar, para a espiritualidade fluidificar, né? A minha já tá aqui. Minha garrafinha. Boa noite. Boa noite para quem tá entrando. Bom dia, boa tarde para quem faz o evangelho outro dia, outra hora, né? Outro período. Que eu sei que tem quem faz outros dias de manhã, à tarde. Então, é nóis. Então, voltando, colocando a água. A minha, como eu mostrei pra vocês, essa garrafinha eu vou usando um pouquinho todo dia, tomando uma vitamina, um remédio que precisa tomar, mas estou sempre dando uma bicadinha nela. Água das minhas meninas, da Dona Jade e da Dona Celina, muito importante, viu, gente? Colocar água para os nossos animais, para os nossos pets, muito importante mesmo. A espiritualidade trabalha eles também, né? As pessoas às vezes assim, têm dúvida, mas não tem que ter não, pode colocar. E muito importante a gente saber que a água ela tem que ser individual, viu? Para cada membro da família um copinho, uma garrafinha, é importante. Nomeia, né? Você não precisa necessariamente colocar papelzinho, a não ser que você sinta essa necessidade de colocar o nome embaixo do copinho, né? Da garrafinha, não tem problema nenhum, pode colocar. Se não, é só nomear. A espiritualidade vai estar lá junto. Esse é de fulano, esse é de ciclano, esse é de beltrano. Eles já sabem. Certo? Então, é isso aí. Mandando aviãozinho para a família, amigos, sejam bem-vindos. Quem está entrando agora, espero que vocês tenham tido uma semana proveitosa. Como a gente fala, né? Sempre evoluindo, praticando aquilo que a gente aprende. Estamos aqui para isso, né? Estamos aqui para isso. Gente, deixa eu dar uma dica para vocês de filme para assistir. Eu acho que eu comentei até com a minha irmã, com a Gavina, e eu vou falar para vocês agora um filme muito bom, nacional. Ele é de 2025. Ele tá na plataforma, na Globoplay. Eu não tenho Globoplay, eu assisti no YouTube. Então, se você colocar no YouTube, vai estar lá, filme completo, dublado. Anota aí, gente, papel, caneta. Se alguém assistiu, fala aqui pra mim. Jardins... acho que é Jardim. Jardim do Girassol. Agora, não sei se é Jardim do Girassol ou é plural Jardins dos Girassóis. Ai, esqueci, mas... Se você colocar Jardim do Girassol vai sair, não tem problema. Temática
espiritualista, até puxado um bocadinho mais para espírita, tá? Um aprendizado muito, muito, muito interessante, muito bacana. Não vou dar spoiler aqui, porque senão vocês vão me matar, tá? Então, se vocês puderem, assistam acho que é Jardim dos Girassóis. Jardim dos Girassóis. Com o Rodrigo Lombardi, uma galera top. Os atores muito bons. Os principais, Rodrigo Lombardi e Fernanda Vasconcelos. Assistam, gente. Assistam. Vocês vão gostar muito. E aí, se vocês... Eu vou tentar não esquecer, né? Pra gente comentar sobre o filme na semana que vem. Eu gostei muito. Escala de 1 a 10, quando eu comecei a assistir, a gente tem meio aquele que preconceito sobre filme nacional, né? E a gente fica assim, né? Mulher, rapaz, nota 10. Pra gente que gosta de filme nessa temática, né, espiritualista, eu amo. Eu já assisti todos, quer dizer, todos. Eu e o Jair, a gente fica procurando, né, pra assistir. Então, anota aí, Jardim dos Girassóis, tá bom? Ou Globoplay ou YouTube. Certo? Então vamos lá. Iniciar o nosso evangelho com a nossa leiturinha do Gotas de Esperança. Hoje é uma mensagem ímpar. A gente vai fazer essa leiturinha, a gente já vai harmonizando, né? O ambiente, acalmando a mente, se sintonizando, se conectando com a espiritualidade que está no nosso lar, para ajudar a gente no Evangelho. Que delícia, né, gente? Que momento maravilhoso. Então é aquela espiritualidade firme e forte, que vai aquela equipe espiritual, aquela egrégora, como a gente sempre fala, vai fluidificar as águas, vai fazer os tratamentos, vai higienizar né, a nossa casa. Tem aqueles, como eu sempre falo, né, gente, o evangelho, no momento que a gente está fazendo o evangelho no lar, é refletida uma luz na direção da nossa casa para fora, né? Espíritos enxergam essa luz, então eles são atraídos. Aí eles vêm aqui fazer o evangelho junto com a gente e saem daqui mais contentes, mais felizes, modificados. Olha a importância do evangelho no lar, né? E os nossos entes queridos, viu, turma? Que eles são, é importante a gente convidar, Eles tendo essa permissão, eles vêm fazer o evangelho junto de nós. Então já vamos sentir essa energia, tá? Mensagem de número ímpar. 141. 141. Já começa. Bora, Jair. Falei de você, hein? Não vou falar o que eu falei de você. Depois você assiste e você vê. Olha a frase que a gente vai começar. Deus é Pai. Deus é Pai. Não se esqueça disso. Nele reside a eterna paternidade. Se você deve obediência e amor aos seus pais, deve muito mais a Deus. Se precisa de se comunicar com eles, precisa muito mais de se comunicar com Deus. Reconheça em Deus
a sua origem legítima. Em seus braços, um dia você encontrará a paz. Só Ele é a fonte da felicidade. Deus só exige uma coisa de você: que você o ame, amando os outros. Olha que lindo. Deus exige de você que você o ame, amando os outros. Esta é a sua lei. Reconhecer a Deus como um Pai nos dá segurança ante as adversidades. Aí aqui vale lembrar que aqui na Terra, onde a gente está transitoriamente, né? Aqui é tão importante a gente ter isso na nossa mente. Aqui tudo é passageiro, né? A nossa estadia aqui na Terra é uma gota no oceano, acho que nem isso, né? De tão rápido, de tão curta, de tão pequena que é. Então, as nossas companhias aqui na Terra, nossa família consanguínea, ela é para a gente fortalecer os laços, é para a gente resgatar, né, débitos. Então, de repente, hoje, aqui na Terra, meu pai, minha mãe, podem ter sido meus irmãos em vidas passadas, né? Ou em encarnações futuras, a gente pode trocar os papéis. Então, aqui na Terra, a gente deve obediência sim, né, a pai e mãe, mesmo porque existe um porquê deles serem os nossos pais e a gente filho. Teve toda uma combinação, mas tudo é passageiro. Quando todo mundo voltar para o plano espiritual, né? Que é o que a gente sempre fala, da gente começar o mais rápido possível, enxergar o outro que eu digo, nós aqui, né, no Evangelho, aquela pessoa que eu não conheço, aquela pessoa que trabalha comigo, enfim, da gente se reconhecer como irmão. Porque quando a gente for por outro lado, né, quando a gente voltar para a nossa verdadeira vida, lá somos todos irmãos. Não tem pai, não tem mãe. É claro que num primeiro momento eu vou querer reencontrar, né, meu pai, enfim, quem já partiu antes de mim. Mas aí vai tendo vai tendo aquele reconhecimento, né, de fraternidade. Mas acima de tudo é Deus. Por isso que a gente fala, somos todos irmãos perante Deus. Então como é importante eu amar o outro, porque eu amando o outro, eu vou estar mostrando o meu amor, o meu respeito a Deus. Então é bacana a gente tomar esse exemplo como pai, né, e mãe. Então, por exemplo, eu tenho 2 filhos, eu quero que os dois sendo irmãos, eu quero que um trate bem o outro. Eu quero que um ame o outro, que um respeite o outro. Enfim, assim é Deus com a gente. Então, quando a gente for tratar mal alguém, que a gente inclusive vai falar disso hoje, a gente tem que parar e pensar. Muitas vezes engolir engolir o orgulho, né? E às vezes o choro também. E enxergar o outro
realmente como alguém que está, assim como eu, em evolução aqui na Terra, e que do outro lado todo mundo vai se reencontrar, né? Então, reconhecer a Deus como um Pai nos dá segurança ante as adversidades. E quem não tem adversidade aqui na Terra? Todo mundo. Todo mundo. Cada encarnado que está aqui na Terra já teve, tem ou vai ter uma adversidade, né? Mas se a gente tem Deus, Jesus na nossa frente, as coisas ficam mais leves. Então vamos fazer a nossa prece inicial. Vamos fechar nossos olhos. Já mentalizando a imagem de Jesus. Respira fundo, enche o seu pulmão de ar. Acalma o seu coração, acalma a sua mente. Sentindo a presença dos bons espíritos, dos nossos mentores, dos nossos entes queridos e amados, todos presentes no nosso lar, contentes, felizes, nesse momento de reunião para falar de Deus, para falar de Jesus, para aprender o Evangelho do Cristo, para que a gente possa viver melhor aqui na Terra e também viver melhor depois da Terra. Como é bom esse momento. Deixa essa tua gratidão emanar, transbordar através da sua vibração, que possa chegar àqueles que precisam, que essa gratidão, que esse amor que a gente está sentindo possa chegar a todos aqueles que precisam, nossos parentes aqui na Terra, nossos amigos, que precisam desse amor, precisam dessa vibração, dessa energia de cura, que a espiritualidade possa atender a todos, sejamos todos merecedores das curas físicas, mentais e espirituais. Agradecemos a espiritualidade que vai fluidificar as nossas águas, a equipe espiritual que vai higienizar os nossos lares, vai fazer os tratamentos, aplicar os passes. E com essa energia maravilhosa, a gente inicia mais um Evangelho com muito amor, dizendo graças a Deus, que assim seja. Bora lá. Hoje a gente vai ler no nosso Caminho, Verdade e Vida. Como eu falei no início do Evangelho, né, gente? Hoje vai ser uma lição. Vai ser uma lição pra gente. Como a gente brinca, né? Aquele tapa na orelha. Capítulo 77, com o título Convém Refletir. Convém refletir. Aí o Emmanuel traz pra gente um versículo do Tiago, tá? Que está no capítulo 1, versículo 19, que diz assim: mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Vou refletir. Mas todo homem seja pronto para ouvir, porém tardio para falar e tardio para se irar. Então eu vou ler aqui as considerações do Emmanuel, que ele diz assim: analisar,
refletir, ponderar, são modalidades do ato de ouvir. É indispensável que a criatura esteja sempre disposta a identificar o sentido das vozes, sugestões e situações que a rodeiam. Sem observação, é impossível executar a mais simples tarefa no ministério do bem. Somente após ouvir com atenção pode o homem falar de modo edificante na estrada evolutiva. Quem ouve, aprende. Quem fala, doutrina. Um guarda, o outro espalha. Quer dizer, quem ouve, aprende. Então esse guarda. Quem fala, doutrina. Esse espalha, né? Só aquele que guarda na boa experiência espalha com êxito. O conselho do apóstolo é, portanto, de imorredoura, quer dizer, é eterno, é de eternidade, é de oportunidade, né, eterna. Ou seja, esse ensinamento é eterno. E forçoso é convir que se o homem deve ser pronto nas observações e comedido nas palavras, deve ser tardio em se irar. Certo? O caminho humano oferece diariamente variados motivos à ação enérgica. Entretanto, sempre que possível, é útil adiar a expressão colérica para o dia seguinte, porquanto, por vezes, surge a ocasião de exame mais sensato e a razão da ira desaparece. Para finalizar, tenhamos em mente que todo homem nasce para exercer uma função definida. Ouvindo sempre, pode estar certo de que atingirá serenamente os fins a que se destina. Mas, falando, é possível que abandone o esforço ao meio e, irando-se, provavelmente não realizará coisa alguma. É interessante aqui, né? É útil adiar a expressão colérica para o dia seguinte. Me veio na mente, para quem assistiu aqui o Nosso Lar, né? O primeiro Nosso Lar. Tem aquela cena maravilhosa, né? Que André Luiz está lá no plano espiritual. E André Luiz, um médico, né? Ele foi um médico aqui muito austero, muito orgulhoso, muito vaidoso, egoísta, né? Porque tudo anda junto. E ele chega lá no hospital e em algumas situações ele quer falar, aí o mentor pede para ele colocar um copo, colocar água na boca e ficar segurando aquela água na boca para não falar nada. Então, segura a água na boca para poder falar, para não se irar, né? Para não deixar essa cólera sair rápido e aí fazer tudo errado, né, gente? Então, esse convém refletir, aí eu vou falar, vou colocar aqui as minhas ideias, e aí a gente vai papeando. Convém refletir. Isso começando, gente, sempre na família. Né? Como a gente sempre fala, não adianta eu ser aquela pessoa que ouve o funcionário, ouve o colega de trabalho,
né? Ouve o patrão, enfim, mas não ouve dentro de casa. Então, a começar na família. Aí aqui o Emmanuel, ele coloca essa sequência que é perfeita. Primeiro ouvir e depois falar. A Soninha falando aqui, ó, hoje eu segurei, é isso aí. Melhor, parabéns. Primeiro ouvir e depois falar, né? Exatamente para evitar, como ele fala, a ira, né? Evitar a confusão. Gente, como a natureza divina, né? Como Deus é sábio. A gente tem 2 ouvidos e uma boca. Como ele fala, que é exatamente para a gente aprender. Então, para a gente aprender, a gente precisa ouvir, como ele fala, né? Aquela sequenciazinha. Só que, infelizmente, a gente gosta de falar mais e ouvir de menos, né? E ouvir pouco. Mas é engraçado, né? A gente quer falar mais, mas a gente quer ouvir menos, quer ouvir pouco. Mas a gente quer ser ouvido. Vocês já pararam para perceber? Né? A gente exige que o outro ouça as nossas opiniões, né? Em todos os campos da vida. E essa, como a gente falou, essa dificuldade que a gente tem em ouvir o outro, gente, é por causa ainda do orgulho. É o orgulho, né? A gente se acha os mais inteligentes, a gente se acha os experts no assunto que a gente de repente está discutindo, né? E acaba esquecendo que o outro também tem conhecimento, que o outro pode, gente, ter muita coisa para ensinar, para passar pra gente, né? Mas a gente acaba não deixando o outro falar. Por mais, gente, por mais que a pessoa seja intelectualizada, sabe aquela pessoa que você fala assim, meu Deus, essa pessoa é nerd, né? Por mais que ela seja, vamos colocar aí, né? Nerd, ela nunca vai saber tudo. Ela nunca vai ter o conhecimento de tudo. E aí essa pessoa acaba perdendo a oportunidade, olha que coisa, né? De ouvir o que o outro poderia ensinar para ela. Isso já aconteceu comigo, né? De eu querer falar, não deixar o outro falar e perder a oportunidade do outro me ensinar. E a gente não pode esquecer, né? Principalmente dessa pessoa que acha que sabe tudo, todos os assuntos. A gente nunca vai estudar tudo numa única encarnação. É óbvio. É óbvio que eu nunca vou ser a sabe tudo em todos os assuntos numa única encarnação. Por isso, né, a gente tendo essa visão de que eu preciso aprender, então é importante eu estar aberto para ouvir e conhecer a opinião do outro. E nessa de eu parar, engolir meu orgulho e ouvir a opinião do outro, gente, pode acontecer de eu mudar de opinião, né? E aí eu mudando de opinião, eu vou permitir que coisas boas, coisas novas aconteçam na minha vida. E isso eu preciso fazer, como eu falei, sem orgulho, com humildade,
né? Aquela humildade de quem quer aprender. E também, gente, pode acontecer das nossas opiniões estarem erradas, né? Eu bato tanto o martelo na minha opinião e a minha opinião pode estar errada. E o que acontece? Pode atrapalhar a minha evolução. Olha como isso é sério. Quanta gente que para, né? Eu tenho certeza que todo mundo conhece aqui, ou de repente todo mundo já foi assim, né? Aqui. Ficou preso numa opinião em determinado assunto ou determinados assuntos, estando errado, e bloqueia a evolução, né? Estaciona. E também, quantas vezes, gente, eu acho isso muito legal, depois de um estudo, né, mais aprofundado em determinado assunto, a gente acaba evoluindo, né? Evoluindo a nossa maneira de falar, a nossa maneira de enxergar, de agir, simplesmente por ter ouvido, né? Como a gente fala, como é libertador a gente poder saber ouvir o outro. Por isso que a gente tem que estar pronto, como ele fala, né? A gente tem que estar pronto para ouvir, porém tardios para falar, né? Porque eu ouvindo, eu refletindo, eu analisando, né, com bastante atenção o que o outro está falando, gente, aí sim eu vou poder falar, dar a minha opinião, expor, né, o meu pensamento com propriedade, com sabedoria. Eu não vou precisar ficar impondo nada, né? Então, vamos começar a prestar atenção. Eu confesso que quando eu comecei a montar esse evangelho, eu comecei a fazer isso, por isso que eu coloquei, né? Da gente começar a prestar atenção nessa dificuldade que a gente tem de ouvir, que várias vezes a gente acaba interrompendo o outro, né, a pessoa, enquanto ela fala, sem ouvir a opinião dela. Mais uma vez, isso ainda é o nosso orgulho. É o nosso orgulho. A gente acha, né, é o nosso orgulho fazendo com que a gente ache que o outro não tem nada para ensinar pra gente. E também, gente, a gente não sabe tudo que a gente acha que sabe, né? Tem esse que eu até repeti e vou repetir, né? Esse parágrafo aqui que ele fala: sem observação é impossível executar a mais simples tarefa no bem. Somente após ouvir com atenção pode o homem falar de modo edificante na estrada evolutiva. E aí é aquilo que eu falei: quem ouve, aprende. Então esse vai guardar o que ele ouviu. Quem fala, doutrina. Então esse vai espalhar, né? Quer dizer, como que eu quero doutrinar, né? Ensinar, né? O doutrinar é ensinar. Como é que eu quero ensinar alguém sem conhecimento? Como é que eu vou fazer isso com os meus filhos sem conhecimento?
E uma coisa que eu falo aqui em casa também, falo pra mim, todos os dias Deus dá oportunidade para que a gente seja luz na vida do outro. E a gente falou muito isso no evangelho passado, né? Ele dá oportunidade. Daí, o que acontece? Quantas vezes, como ele fala, né? A gente deixa a cólera agir primeiro, né? A gente tá lá para poder ajudar, ensinar, mas a gente não deixa o outro falar, ou o outro fala uma frase, eu já interrompo e já vou atropelando, perdi a chance, né? E daí o que acontece, né? Quando a gente deixa essa ira, essa cólera agir primeiro, eu vou agir de forma errada, eu vou perder a minha razão, eu vou perder a minha sensibilidade, eu vou agir de forma errada, né? E aí no dia seguinte eu vou me arrepender, eu vou estar arrependida, eu vou estar com vergonha, né? E pode acontecer isso, né? Eu até estar no dia seguinte com vergonha daquilo que eu falei ou daquilo que eu fiz, ou os dois, né? Aquelas frases que a gente ouve, né, gente? Ah, eu falei mesmo. Ah, eu falei, não tô nem aí. Ah, eu sou a sincerona. Até, acho que tem, né, gente, no Instagram, a sincerona, alguma coisa assim, né? Tá cheio de gente assim, né? O que eu tô fazendo pra mim, agindo dessa forma? Como ele fala, eu estou criando débitos pro futuro, que não vai ter jeito, eu vou colher. Simples assim, né? Então, eu não vou colher só aquilo, gente, que eu faço, só em atitudes, em palavras também, né? A gente sabe que, a gente fala que a palavra tem muito poder. A palavra tem muito poder. Inclusive, em casos de pessoas que tiram a própria vida, muitas, mas muitas das vezes, elas são incentivadas por alguma outra pessoa. E essa pessoa que incentiva, ela está criando um grande débito, né? Pela palavra, pelo falar, sem pensar. Inclusive, eu lembrei agora da última psicografia que eu li, né? Do Adolfo, que ele reencarna de uma forma com síndrome de Down, impossibilitado de andar, enfim. E teve, numa existência passada, a irmã dele de hoje, né, da vida atual, na passada teve participação. Voltaram juntos. Então, o que eu falo vai ressoar, sim, na minha encarnação futura. Né? O que eu estou falando pro outro? Eu estou ajudando, eu estou estimulando ou eu estou colocando ele para baixo? Então, para a gente terminar, não dá mais para a gente agir desse jeito. A gente tendo o conhecimento da doutrina espírita. Né? Não dá mais. A gente tem que aprender a ouvir para depois, com a água na boca, né, do André Luiz, no nosso lar, para depois poder falar. Então, gente, saber ouvir, para a gente finalizar, saber ouvir e refletir a opinião do outro é ser sábio, é ser
um ser humano sábio, tá? Então, esse versículo, né? Mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Aí até eu vou deixar aqui uma pergunta para vocês. Aquela velha pergunta, né, gente? Você prefere ter razão ou você prefere ter paz? Essa resposta, né, define muito sobre a gente. Eu não tenho a menor dúvida que eu prefiro ter paz eternamente. Eternamente. Eu pago para não entrar numa briga e pago para sair. Né? Então, entra aí como o conhecimento, né? Então, que a gente possa aumentar cada vez mais o nosso conhecimento, né? O externo, e que a gente possa aumentar o nosso autoconhecimento. A Gi falando aqui, ó, hoje eu prefiro ter paz, mas antigamente razão. Quem não, Gi? Eu também, né? Aí mostra a nossa evolução, né? Fico muito feliz. Então, quando a gente tem esse autoconhecimento, gente, o que é autoconhecimento? É a gente conhecer o nosso ser, é a gente conhecer o nosso espírito. Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui na Terra? Para que eu vim aqui? O que Deus espera de mim? Né? Quando eu tenho isso forte dentro de mim, eu não discuto mais. Eu não quero ser a dona da razão, eu quero ouvir. Né? Eu amo, estou falando por mim, eu amo ouvir. Então, eu não tenho mais, quando a gente tem o autoconhecimento, a gente não tem mais a necessidade de discutir, de humilhar, né? A gente vai peneirando o nosso orgulho. Não que a gente vai acabar com ele, gente, porque é difícil, né? A gente sempre vai ter, sim, um orgulho, mas a gente vai sabendo trabalhar. Então fica essa lição maravilhosa da gente ter esse treinamento a partir de hoje. E aí, só para terminar, eu vou ler uma frasezinha aqui do nosso Evangelho, no capítulo Sede Perfeitos, no item O Homem de Bem, que o Espírito fala assim: o homem de bem... Esse item, gente, o homem de bem, é maravilhoso. Eu vou ler uma frase só. O homem de bem, ele respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança maldição para aqueles que não pensam como ele. Então aqui ele está falando do homem de bem. Então que a gente faça crescer esse homem de bem dentro de nós, né? Dentro da gente, que, como a gente sempre fala, passou um mosquitinho aqui. A nossa vida aqui na Terra é muito breve. É muito breve. Então, vamos saber aproveitar cada dia, cada minuto, interagindo com o outro, prestando atenção como eu estou interagindo, né? Com o meu pai, com a minha mãe, com os meus filhos, com os meus irmãos, com o meu marido, com a minha esposa, com o meu colega de trabalho. Não é fácil? Não. Mas a gente tem que estar aqui aprendendo para isso. Tá bom? Não esqueçam da dica que eu dei lá no início. Vamos fazer a nossa prece final para a gente finalizar o nosso Evangelho. Vamos fechar nossos olhos de novo, vamos respirar fundo, sentindo gratidão, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, aos nossos mentores,
por mais esse aprendizado, por mais esse evangelho. Tenhamos sempre, todos os dias, bom ânimo para seguir na jornada terrena. E quando a gente não tiver esse bom ânimo, porque faz parte, que a gente possa se lembrar de Deus, de Jesus, dos ensinamentos do Cristo e colocar em prática. Lembrar que a gente está aqui para evoluir, para ajudar o outro a evoluir. Isso é um motor para a gente. É o que vai fazer a gente caminhar para frente e não estacionar. Que Deus possa mandar para a gente todos os dias oportunidades para a gente evoluir e que a gente não perca, que a gente não deixe escapar essa oportunidade. Vamos caminhar mais uma semana com esse ensinamento abençoado. Agradecemos a espiritualidade que fluidificou as nossas águas, a espiritualidade que higienizou, limpou cada cantinho do nosso lar, a espiritualidade que fez os tratamentos, as curas, aplicou os passes e com muita alegria finalizamos o nosso evangelho de amor, dizendo graças a Deus. Que assim seja. É isso. Não é fácil, gente, não é fácil. Nada é fácil. Né? Como a gente fala, não é para ser fácil, é para ser feito. E a gente está aqui para isso. Né? Sônia fala pra gente, essa paz e segurar as palavras vem da nossa paz que passa pelo Evangelho. É isso mesmo. Muito bom, gente. Boa semana para todo mundo. Compartilha o Evangelho. Convida cada vez mais as pessoas a fazerem esse tesouro, né? Que é o Evangelho. Gente, um beijo, amo vocês. E a gente se vê na semana que vem. Ótima semana, gente. Beijo no coração.